Ok, pessoal, então chegamos agora nas entrelinhas de domingo, o dia do Senhor. Aqui no domingo, vem falando sobre o dia do Senhor, alguns até têm esse dia do Senhor como sendo o dia do juízo, que também será, na verdade. Mas na verdade também nós vamos trazer agora nas entrelinhas que o dia do Senhor seria o casamento, que é o dia em que o noivo virá buscar a noiva, assim como a Apocalipse ilustra bastante, com essas figuras. Então os slides aqui que o Ricardo trouxe, vocês vão perceber as fases do casamento, e também mais ainda sobre o Sukkot, a questão da relação dessa festa com a volta de Jesus, os 7 dias dessa festa, qual o significado. Então fiquem ligados, que é bem importante para você ver quanto simbolismo tem na palavra de Deus. Por mais que você estude, ainda tem mais coisa para você minerar. E na fala da Yara, ela vai trazer uma relação da verdade presente, porque muita gente vou usar uma frase, fica caçando pelo em ovo, e na verdade ela vai relacionar agora sobre essa questão do dia do Senhor, qual seria a urgência desse dia do Senhor para nós hoje? Será que compensa a gente ficar caçando pelo em ovo ou buscar sabedoria? Será que isso é bom ou é ruim? Então fiquem ligados, nós vamos discutir isso já já. Começamos agora então com os slides. Vamos lá, lição 13, domingo, dia do Senhor. Por que vamos fazer a relação aqui com essa questão do casamento judaico? Porque o dia do Senhor, na verdade, é o dia em que o noivo vem buscar a noiva para as bodas. A gente falou lá do Sukkot são 7 dias, e são 7 dias de festa também, de bodas, quando ele vem. Só que tem fases anteriores, e esse casamento, na verdade, já começou. Então vamos lá, vamos entender um pouco disso. A primeira fase do casamento judaico é o Shiddushim, que é a fase de escolha. Nessa fase de escolha, que o noivo e a noiva se conhecem. Geralmente um familiar, a gente pode lembrar lá de Abraão, que pediu para os seus servos buscar uma esposa para o filho dele. Mas nessa fase de escolha, a vontade da noiva é respeitada, mesmo que seja a escolha dos pais ou de familiares. E tem toda uma simbologia aqui. Então vamos trabalhar especificamente agora do eterno e da igreja. Então vamos lá. Quando é que foi essa primeira figura aqui? A gente vê Moisés aqui, o Mar Vermelho. Por que eu coloquei isso daqui? Eu coloquei isso daqui pelo seguinte. Essa figura aqui, a gente tem Moisés e aqui o Mar Vermelho se abrindo. Por quê? Essa daqui seria a fase de escolha. A igreja no caso foi escolhida, a esposa foi escolhida, e esse atravessar do Mar Vermelho justamente ele simboliza o banho da noiva. O banho da noiva, o Tevila, ele seria um símbolo de purificação, de que a noiva estaria se purificando para o noivo. E efetivamente no deserto isso daqui aconteceu. No deserto também acontece o que? No Monte Sinai, que já explicamos isso, há a Seret Debrot, que seriam os 10 ditos, que seriam os 10 mandamentos, que seria Ketubá, contrato de casamento. E também se define o que? Se define o dote. Então nós temos toda essa simbologia aqui. Essa primeira fase do casamento judaico, necessariamente, ela já aconteceu. Ocorre o que? Para a gente deixar claro. Não significa que são só os judeus que são a noiva, vamos dizer assim. Por quê? Porque de acordo com a interpretação do Velho e a do Novo Testamento, o Israel de verdade é aquela pessoa que tem o coração circuncidado, é aquela pessoa que tem emuná no Mashiach. Então quem tem fé no Messias faz parte desse Israel aqui. Vamos lá. Segunda fase do casamento judaico. Tem um contrato de promessas e condições, mas existe um tempo de separação entre as partes. Tem muito judeu ortodoxo que critica, não, Jesus não é o Mashiach porque ele não cumpriu todas as profecias, pegou e foi embora. Só que ele se esquece que existe essa simbologia aqui no Velho Testamento da noiva com o noivo. E o que acontece no casamento judaico que eles praticam até hoje? Tem esse tempo de separação. Então por que o Mashiach veio e depois saiu? Isso já estava simbolizado. Eles continuam com esse tipo de prática, eles sabem dessa prática da antiguidade, no tempo do Mashiach. E essa prática foi justamente para eles saberem que o Mashiach iria se afastar por um tempo,
iria preparar a casa e iria voltar. Veja bem, a cerimônia é do Kiddushim. Isso aqui é o Kiddush, ó. Essa taça aqui, essa taça. Na presença de testemunhas, em cima de uma rupá. O rupá seria um toldo portátil, muito parecido com a sucá. Parecido, mas não é exatamente uma sucá. E quebra o Kiddush. Isso daqui, eles lembram de dores do passado, lembram do templo de Jerusalém que foi destruído, mas já existia essa prática. Naquela época lembravam de outras coisas também. Mas esse quebrar aqui também simboliza o quê? Que quebra tudo aquilo que está para trás. Tudo aquilo que está para trás se apaga. E dali para frente começa uma vida nova do esposo com a esposa. Tudo isso que simboliza aqui a quebra do Kiddushim. Nessa fase também tem o Erusim, que significa o engajamento ou desposar. Ela já é esposa nessa fase. Inclusive, depois de terminada essa fase, se o casamento não prosseguir, tem que se fazer divórcio. Mesmo que não tenha se consumado, não tenha chegado na fase das bodas. O noivo se compromete a preparar um novo lar e retorna naquele prazo, que só o pai do noivo sabe. Ela sabe mais ou menos o período, mas ela não sabe o dia e a hora. Ela tem que estar preparada. A noiva se compromete a se manter-se fiel. E quando que aconteceu isso? A gente vê aqui o Mashiach, coloquei o Mashiach aqui no batismo. O que é isso? O Senhor teve lá. Mesmo que não tivesse propriamente uma mitzvah falando que o noivo se batizava, mas era recomendado. E eles faziam isso. Então por que houve esse batismo aqui também? A simbologia também está no casamento. É o noivo se preparando para as bodas. Nessa fase também o que aconteceu? A gente tem aqui a ceia. Aqui também é o Mashiach fazendo essa parte pública, essa cerimônia pública aqui do Kiddush, do vinho. E aqui nós temos o dote devidamente pago. E o Mashiach vai para depois voltar. Depois voltar para pegar a noiva. Vamos lá, terceira fase agora. É o Nessuim, que significa o carregar, ou o reencontro. O noivo, ele volta carregado. Assim como a gente tem no Apocalipse, que ele não vai colocar os pés no sol. Já temos essa simbologia na própria simbologia do casamento. Ele é carregado pela comitiva. À frente vão tocadores de chufar. Nós fazemos associação do Apocalipse com o quê? Com as trombetas do Apocalipse, tocando para o noivo voltar. Na casa da noiva eles liam a ketubá, no caso seriam a sereta de Brot, que seriam os 10 mandamentos. E a quebra do Kedushim. A quebra do Kedushim nós temos o quê? As 7 taças do Apocalipse. Depois das trombetas, as trombetas avisam das taças. E essas taças, veja bem, já estavam na cerimônia do casamento. 7 dias de festa, igualzinho o Sukkot. Daí o Mashiach volta para a bodas. Agora aqui, lembra que eu falei? São 7 dias e a conexão com o Sukkah. No 7º dia acontece o Rosh Hashanah Rabbah. Vamos lá em Amós 9:1. Naquele dia, Bayon, Bayon seria, Yom seria dia, naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi, aqui, Sukkah Davi, que caiu, e toparei as suas aberturas e tornarei a levantar suas ruínas e edificarei como nos dias da antiguidade. Então essa representação, por isso que a tendazinha do Sukkot ela tem furinhos, justamente por essa simbologia do retornar à casa de Davi. O que é essa casa de Davi? A casa de Davi é justamente a noiva, é justamente a esposa. O Israel está nessa profecia aqui. O 7º e último dia da festividade é o Rosh Hashanah Rabbah, ou seja, a grande salvação ou a grande Hosana. O casamento dentro da tradição, ele é chamado como se fosse um Yom Kippur individual. É o Yom Kippur da pessoa. É um dia de expiação. É um dia onde o passado fica para trás, onde se pratica Techuvá, tudo aquilo que a Yara falou, o nome hebraico é Techuvá, é você resgatar aquela natureza antes do pecado, pré-lapsara. Nós vamos falar mais para frente sobre a questão do Yom Kippur aqui e a simbologia com relação à volta do Messias, do seu retorno. Bom, pessoal, vocês veem como que isso linga, com a questão aqui da linha da lição.
porque ele fala aqui sobre o dia do Senhor ser um dia às vezes de destruição, sofrimento, mas também um dia de libertação, um dia de casamento, um dia de conclusão, um dia de festa, de bodas, pessoal. E aí, inclusive, né, Yara, com as 10 virgens, sobre o noivo chegando. Então, essa simbologia ela está presente na Bíblia, né, desde o Gênesis até o Apocalipse, lá com as tradições sobre essa questão do casamento. Deus tentando, né, inculcar na mente das pessoas, que às vezes pelas... E às vezes as pessoas têm medo, né, de falar com relação a núpcias. O milênio é intimidade, gente. O milênio é a noite de núpcias. O milênio é para você, é para a esposa estar íntima, é criar intimidade com o esposo. Interessante. Tem um período de bodas. E agora, pessoal, ainda nas entrelinhas sobre o dia do Senhor, diante disso, né, de ser um dia às vezes de destruição e às vezes um dia de libertação, qual que seria a urgência, então, desse dia do Senhor para nós? Qual seria, então, nós já tratamos desse assunto, mas qual seria a verdade presente, então, para nós sobre o dia do Senhor, Yara? A gente sempre tem que ter em mente que a verdade de Deus, ela é completa, só que a sua revelação, ela é gradual. Tanto no contexto individual, quanto no contexto histórico também. Paulo diz que quando nós iniciamos a carreira cristã, nós somos como bebês, como crianças. Você não insere uma alimentação sólida numa criança, né, de uma forma sólida, já começa ali a papinha, o leite materno. E no contexto individual, então, essa revelação de Deus, ela vai sendo gradual também. A gente vai aprendendo, vai aceitando, vai praticando e essa luz vai se ampliando. No contexto histórico, acontece de que forma? As profecias, as nações, os reinos, Daniel fala muito disso, tudo que foi acontecendo foi se revelando gradualmente. E esse conceito de verdade presente, ele é bem interessante porque tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, todas as gerações sempre esperaram o Messias. O Velho Testamento esperaram a primeira vinda, agora o Novo Testamento estão esperando a segunda vinda de Cristo. Só que mesmo essa espera, havia um contexto pontual em cada nação, em cada geração. Vamos citar um exemplo aqui, por exemplo, se a gente pensar no contexto de Noé, da Arca de Noé. Eles esperavam a primeira vinda. Eva, né, já imaginava que o seu filho já era ali o Salvador, né, quando nasceu Caim. Mas aquele contexto imediato, ele exigia uma preparação para quê? Para o dilúvio, no contexto de Noé. Então havia essa verdade presente naquele momento, a preparação era para aquele episódio que iria acontecer, apesar deles já estarem esperando a primeira vinda do Messias. Na saída do povo de Israel pelo Egito também havia um contexto pontual ali da libertação, da saída, apesar de esperar. Hoje nós também temos uma verdade presente, só que hoje essa revelação que foi acontecendo gradual de Deus, ela se ampliou demais. Por quê? Porque quase todas as profecias que apontavam para a segunda vinda de Cristo e os sinais que a gente vê agora, eles já estão bem próximos desse contexto que a gente comenta da volta de Cristo. Então a verdade presente de hoje, ela exige uma preparação para o que já é pontual, que já está acontecendo. Mas aí nesse contexto, a gente tem que sempre ter em mente que existem pessoas que muitas vezes abrangem essa questão da verdade presente, da preparação, dos sinais da segunda vinda, de uma forma muito alarmista e querendo descrever com muito detalhe o que não foi revelado. Deuteronômio fala que aquilo que foi revelado é para a gente ficar sabendo, mas o que não está revelado... Ou seja, tem detalhes que às vezes você só vai perceber quando você vivenciar aquela profecia. Exatamente. Por mais que a gente tenha muitos detalhes, nós temos ainda coisas para acontecer, os selos, as trombetas, o decreto dominical, mas existe muita gente, às vezes até na internet, no YouTube, com contexto, com falas, como do tipo, o sinal da besta é um chip que vai ser inserido, é um cartão de crédito. Então, muitas insinuações que não têm embasamento bíblico, são suposições. E o perigo disso é o quê? Gerar uma expectativa, gerar um medo, gerar um pânico e tornar a volta de Cristo não algo maravilhoso, mas algo que vai ser terrível. Vai ser uma coisa que vai gerar pânico. Ao invés de gerar uma sensação de libertação, de alegria, de gozo, de casamento, de festa, as pessoas, ai, Jesus está voltando. Vai ser o sentimento de funeral, de velório, ai, que eu tenho que pregar o evangelho, ai, que eu tenho que fazer não sei o quê. Né? Ou seja, é uma sensação completamente tem que estocar alimento. Tem que fazer os bunkers, né? Fazer o bunker, não depender mais exclusivamente de Deus nas profecias. Do bunker. E aí nesse contexto você vai fugindo do que realmente está para acontecer, não se prepara devidamente porque a sua mente fica focada o quê?
nesse medo, nesse pânico, nessas profecias. Ah, não, é porque eu não posso ter um cartão de crédito, porque vai ter um chip, porque isso é o sinal da besta. E você vai esquecendo o foco principal, né? Dessa fé, dessa alegria. E se preparar para esse momento, né? Porque o que o noivo e a noiva fazem? Se preparam para esse momento, para se encontrarem. Então, a gente tem que deixar bem claro aqui que o dia do Senhor, a vinda dele, é um dia de alegria, é um dia de glória, de libertação, de esperança. E esse preparo exige o quê? Primeiro, conhecimento, que já está revelado, do que já está revelado, e o cuidado para não criar novas verdades, que não é esse o intuito, né, da palavra de Deus, novas profecias, e não ir na onda de alarmismo, de sensacionalismo, que hoje é tão divulgado. Legal. Ficam aí, pessoal, as entrelinhas então dessa lição de domingo. Não se esqueça, né, de deixar seu joinha se você está curtindo aí o conteúdo do canal. Se inscreva se não é inscrito, acione seu sininho para você sempre ser alertado dos novos vídeos. Não se esqueça também do link do WhatsApp, aí se você quiser participar do grupo para receber esses slides através do WhatsApp, a gente compartilha inclusive antes de nós gravarmos, ou seja, muito antes do vídeo entrar no YouTube, você já vai ter acesso a esses slides aqui. Estamos gravando hoje, quarta-feira, o slide já está no grupo, né? Será publicado só quinta ou sexta esse vídeo e o pessoal do grupo já tem os slides, ok? E também se tiver alguma contribuição, alguma observação, coloque aqui nas descrições, ajude, né, a movimentar o canal, isso também ajuda a promover o conteúdo para que mais pessoas entrem em contato com as entrelinhas. Então nos vemos nas entrelinhas de segunda-feira.